Durante a noite, os irmãos da Alfa Omega Zeta jogaram outro cadáver ressecado no buraco dos novatos, onde caiu sobre outros corpos, com um estalo seco de folha. O mais estranho era que isso não era nada incomum para eles. Os garotos da AOZ eram desagradáveis em todos os sentidos. Caras de fraternidade normais bebem tanto que cirrose vira rito de passagem e vem com sentimento como moeda colecionável, mas também são bizarros e perigosos de um jeito que a maioria das fraternidades não é. Porque a AOZ é a fraternidade mais anômala dos Estados Unidos da América e isso se reflete muito na Semana dos Novatos. Nunca foi fácil e frequentemente era letal para alguns, mas este ano os rituais de trote ficaram ainda mais brutais na primeira fase das provas. Os iniciados foram levados para o porão da casa AOZ graças a uma anomalia espacial que tornava o porão centenas de quilômetros mais amplo. Os iniciados foram levados a um grande labirinto de pedra. Os irmãos mais velhos contaram que no centro do labirinto havia uma pilha de sutiãs de conquistas passadas. Se quisessem avançar para a próxima etapa das provas, precisavam trazer um deles de volta. Fácil, não é? Era exatamente isso que os novatos também foram ingênuos o suficiente para pensar. Só quando ficaram presos dentro do labirinto é que perceberam que não estavam sozinhos. Além disso, o guardião demoníaco da fraternidade, o monstro de 3 faces chamado Diz, também rondava os corredores do labirinto. Ele estava faminto pela carne macia dos universitários alimentados com cerveja. Hoje, iria se banquetear como um rei. Alguns estudantes conquistaram o prêmio cobiçado e retornaram pelo labirinto. Outros não tiveram a mesma sorte. Eles eram agarrados e roídos até o osso pelas 3 bocas terríveis. Nunca mais fariam keg stand ou desenhariam símbolos profanos no rosto de um amigo desmaiado com um marcador permanente. Seus restos ficariam para sempre no labirinto AOZ, mas, de certa forma, talvez eles ainda fossem mais sortudos do que aqueles que sobreviveriam e avançariam para o próximo nível das provações. Trote. Isso faria entrar para a Spetsnaz parecer moleza em comparação. No segundo dos 3 desafios anômalos, os novatos foram deixados só de roupa de baixo e submetidos ao flagelo profano, um antigo instrumento de tortura ritual usado por um obscuro culto romano que corta tão fundo que deixa feridas permanentes em sua própria alma. A tarefa era apenas sobreviver 1 hora do flagelo como os irmãos da fraternidade. Passavam de pessoa em pessoa, fazendo-os sofrer o inferno absoluto com o chicote amaldiçoado. Muitos dos novatos gritavam tão alto que canalizavam as vozes de espíritos ancestrais há muito mortos, que sentiam a dor na psicosfera por associação. Mas os novatos não eram os únicos a sofrer, pelo menos. O flagelo profano é uma ferramenta tão destilada de sadismo como conceito idealista, que só de olhar para ele já causa uma dor pulsante de baixo nível. Segurá-lo dói mais ainda, mas não se compara à dor de tê-lo usado em você. Ao fim do açoitamento, só restaram vivos alguns poucos juramentados. Isso indicava que os sobreviventes haviam alcançado o 3º e último desafio para entrar na fraternidade AOZ, a escolha do cálice. Isso era mais temido e odiado do que ser perseguido por um demônio faminto ou esfolado até a morte com um chicote amaldiçoado. Os candidatos restantes foram levados para uma sala que lembrava uma versão barata e moderna da Sala do Graal do Última Cruzada, com uma vasta coleção de recipientes para beber de todos os formatos e tamanhos, de copos de shot a cálices antigos. Cada um tinha que escolher seu copo e torcer para não ter escolhido o errado. Um dos novatos viu o que parecia ser um daqueles próprios cálices e decidiu que seria a sua escolha, e ele escolheu mal. Ao pegar o cálice, sentiu uma queimação terrível na palma, como se segurasse um ferro de solda. Ele tentou soltar o cálice por instinto, mas sua mão continuou agarrada firmemente ao cabo, não importava o que ele fizesse. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente.
E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. E então o líquido no cálice mudou. Ele ficou espesso, branco, quente e translúcido, borbulhando e exalando um cheiro forte de sal e proteína ao encher o cálice até a borda. Apesar do nojo, o novato de repente sentiu uma sede intensa, enquanto todos ao redor o observavam com simpatia e horror. Que azar, cara. Foi bom te conhecer, disse um veterano da fraternidade. Melhor beber logo. Bem-vindo a um dos SCPs mais repulsivos e assustadores da Fundação. Parece exagero dizer isso, não? Considerando a verdadeira cavalcade de horrores existenciais que você encontra à espreita. Atrás das portas de cada instalação de contenção da Fundação, parece quase superficial escolher favoritos entre as anomalias que fazem a morte parecer uma alternativa muito mais desejável. Mas na minha opinião pessoal e objetiva, nenhuma. Simplesmente me faz arrepiar e embrulha meu estômago, como o SCP-198, também conhecido como Copo de Joe. O assustador é que, se essa anomalia estivesse próxima, você só perceberia tarde demais. No sentido mais amplo, é um recipiente de bebida anômalo, que parecerá estar pelo menos parcialmente cheio com qualquer líquido que você esperaria ver dentro desse recipiente. Atualmente, ela se manifesta com mais frequência como uma caneca de café padrão de porcelana branca, com listras azuis ao longo do corpo, e seu conteúdo fumegante exala um aroma profundamente atraente à distância. Ela já teve várias formas e parece conseguir alternar entre elas. À vontade, um copo vermelho descartável com cerveja, uma taça de champanhe, garrafa de cerveja de vidro, copo de isopor, latas de refrigerante e um copo com um tequila, 2 tequila, 3 tequila chão escrito. E muitos outros que você terá o azar de ouvir ao longo deste vídeo. Não quero insistir demais nesse ponto aqui. Só para ilustrar isso, se você deseja evitar um destino inimaginavelmente horrível, precisa saber que uma xícara de café misteriosa não é a única forma com a qual você deve se preocupar. Claro, você também não precisa se preocupar com essa xícara se não tocá-la. Ou melhor, segurá-la, pois ao envolver sua mão em qualquer forma dessa anomalia, dentro de 2 a 5 segundos após tomar essa decisão extremamente ruim, você vai sentir uma dor ardente e intensa enquanto a xícara se funde com sua mão em nível molecular. Depois disso, acho que você ficará em apuros por um tempo. Na verdade, não tão bom assim. Objetivamente, você não vai sobreviver mais que alguns dias. Mas acredite, isso vai parecer uma eternidade. Do seu próprio ponto de vista subjetivo, até hoje, a Fundação não conseguiu encontrar nenhuma maneira de separar a anomalia da sua vítima. Bisturis, motosserras, termita. Mesmo destruindo totalmente a mão por vários métodos, ela se regenera instantaneamente ao redor do copo. Usar luvas ou coberturas para as mãos, independentemente da espessura, não faz diferença. Se você segurar o SCP-198, ele também vai te segurar. E os verdadeiros horrores começam. Qualquer líquido convencional que estava dentro do copo, independentemente da forma, vai desaparecer. E em vez disso, ele será imediatamente preenchido com alguma variação, com um fluido corporal,
saliva, sangue, bile, suor, muco, urina, fezes, pus ou fluido cerebroespinal. Há assuntos que não podemos citar neste canal do YouTube para manter a monetização, você entende? Se você tomar a decisão altamente antissocial de despejar o conteúdo do copo, ele simplesmente vai se encher instantaneamente de novo, trazendo aquela sensação azeda que você está sentindo no fundo da garganta. Enquanto explico isso, essa é a manifestação física do medo e é com sincero pesar que informo que vai piorar, muito, muito pior. A anomalia, então, começará a ter efeitos seriamente prejudiciais na sua fisiologia e taxa metabólica, manifestando-se no que parece ser um caso grave de fome e desidratação aceleradas, que levará rapidamente a um caso fatal de inanição. E isso já seria suficiente por si só. Mas comida e bebida normais, ou até mesmo nutrientes administrados por via intravenosa, não vão mais satisfazer esses impulsos. Se recusar a participar, será encontrado morto, desidratado e emagrecido em pouco tempo. Resumindo, depois que o evento de ligação ocorrer, só beber o conteúdo do recipiente preso à sua mão vai mantê-lo vivo. Compreensivelmente, muitos preferem a opção de serem mortos em vez de se comprometerem com isso. Alguns sujeitos sobreviveram até 70 horas nessa condição antes de sofrerem desnutrição fatal ou serem eliminados pela equipe da Fundação. Falaremos sobre alguns testes em breve, mas sou grato por não ter participado de nenhum. Quando morrer, estará livre. Até agora, apenas a morte conseguiu separar o SCP-198 do hospedeiro, mas isso faz com que a área ao redor se torne uma zona de perigo imediato. Em 75% dos casos, o copo se teletransporta para uma superfície próxima, aguardando uma nova vítima em outra forma. Esse é um dos melhores cenários, pois na maioria das vezes ele só aparece em uma superfície próxima. Em um pequeno número de casos, ele vai se teletransportar para um local completamente diferente, onde as pessoas não vão estar cientes de sua verdadeira natureza. Esse fenômeno peculiar causou o incidente 198A e os 198B eventos catastróficos que mostraram à Fundação que essa anomalia não devia ser subestimada. E eu vou desclassificar os arquivos sobre aqueles dias angustiantes depois que discutirmos a possível origem e os 198. Eu realmente espero que nenhum de vocês tenha cometido o terrível erro de comer enquanto assistia a este vídeo. SCP-198 foi descoberto durante um acidente extremamente infeliz por uma equipe de construção alemã que desenterrou um bunker subterrâneo em uma cidade bávara não revelada. Isso chamou a atenção da Fundação, após a mesma construtora registrar várias mortes de funcionários perto do bunker. O agente Gusso, da Fundação, ao chegar ao local, encontrou vários cadáveres ressecados com o uniforme da equipe de construção ao redor do bunker. A descoberta já era tão estranha e perturbadora que o agente Gusso isolou a área e pediu reforços, mas foi então que a tragédia ocorreu. O SCP-198 permaneceu na cena, disfarçado de garrafa de água lacrada, ao chegar o reforço. Eles encontraram o agente Gusso, 18 quilos mais magro, lutando em seu próprio vômito, sem conseguir soltar a garrafa, aparentemente cheia de suor humano morno. O sacrifício do agente Gusso ao menos revelou a natureza da anomalia, embora já fosse tarde para salvá-lo. Por solicitação dele, outro agente atirou na cabeça de Gusso, permitindo que retirassem a garrafa com segurança e a levassem de volta ao local de contenção, onde permanece até hoje. Assim começaram os testes repulsivos que trouxeram o conhecimento sobre os mecanismos desse pesadelo de porcelana. A Fundação demonstra paranoia com essa anomalia, pois os registros de teste trazem uma nota: testando em andamento. O SCP-198 deve ser manipulado fora da contenção, em sala de experimentação segura. Deve ser colocado por robôs em uma mesa simples no centro da sala, que deve estar vazia. Durante a experimentação, todo o pessoal da Fundação deve observar remotamente por câmeras ou de uma sala de observação atrás de uma janela de plexiglass segura. Em nenhum momento
qualquer membro do pessoal da fundação deve entrar na sala de experimentação enquanto os experimentos estiverem sendo conduzidos. Guardas armados e equipes de limpeza ficarão posicionados do lado de fora da sala de experimentação e não entrarão até que o sujeito de teste tenha expirado. Faz sentido, pois quem presenciou de perto do que essa anomalia é capaz tende a agir com cautela extrema ao redor dela. Prepare-se para entrar nesse clube seleto, caro espectador, no primeiro teste, onde a anomalia estava se manifestando como um pequeno copo d'água. Um classe D foi direcionado para a câmara e instruído a se aproximar do copo. Ele recebeu instruções muito específicas para tocar o copo com um único dedo, mas sem pegá-lo. Ele seguiu essa instrução. Com isso, a fundação concluiu que toques casuais não provocam eventos de ligação. Antes de achar que esse classe D é o mais sortudo da história, ele na verdade voltou para um segundo teste. Ele foi ordenado a voltar para a câmara e instruído a pegar o copo novamente. Porque se existe realmente um criador onipotente por aí, ele tem um senso de humor depravado. O classe D gritou de dor quando o vidro se fundiu à mão e se encheu de urina humana. Ainda estão sendo exploradas as possibilidades de que essa anomalia tenha sido criada por um pervertido que distorce a realidade. Após a dor da fusão, o classe D sentiu fraqueza e desidratação, mas ainda hesitava em beber o ouro líquido. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Minhas desculpas, vamos continuar. O desespero aumentou tanto que o classe D passou a beber ervilha freneticamente, xingando e engasgando. Ele foi obrigado a continuar por 29 horas, até seu corpo sucumbir ao cansaço. A doce misericórdia da morte o envolveu em seu abraço amoroso. A anomalia separou-se do classe D e teleportou-se para uma mesa próxima, transformando-se em uma jarra de limonada com gelo. Após a urina, isso soou como uma piada de mau gosto, mas coisas ainda piores viriam. Vamos lá, você viu a miniatura, sabia no que estava clicando? Uma classe D feminina foi trazida para verificar se a mudança de forma geraria outro líquido no recipiente. O que é um dado que simplesmente não parece valer o dano físico e psicológico combinado que o próprio teste causaria. Mesmo assim, eles persistiram. Ela também foi obrigada a usar luvas grossas, mas apesar disso, ela cometeu o terrível erro de levantar a jarra com as duas mãos imediatamente, fazendo com que ambas se fundissem dolorosamente ao vidro. E então, a limonada dentro se transformou em fezes humanas, e a classe D começou a vomitar por 10 minutos seguidos. Provavelmente farei isso após terminar este vídeo. Ela deixou de cooperar com os pesquisadores, algo que você também faria se tivesse que beber excremento humano líquido. Quando ela se recusou a participar do experimento, os guardas foram autorizados a entrar na câmara e atirar nela até a morte, o que provavelmente é a forma mais humana que isso poderia ter terminado. Talvez interesse saber que nenhum material corporal teve ligação conclusiva de DNA com alguém do banco de dados da Fundação. Se há algum ser senciente ligado a essa anomalia, nem os recursos da Fundação conseguiram localizá-lo até agora. Você foi muito paciente ao acompanhar a história sórdida e sádica do SCP-198. Vamos aproveitar para sentir catarse contra os funcionários da Fundação que impuseram os horrores deste cálice amaldiçoado nos classe D com o infame Incidente 198A e o Incidente 198B. Claro, sempre há um limite para a satisfação quando se trata dessa anomalia, já que até mesmo ouvir falar dela causa um certo grau de dano psíquico. No primeiro dos dois incidentes, às 14 horas e 15, 3 meses após o último teste, com o SCP-198, a maioria das pessoas envolvidas conseguiu suprimir a maior parte das lembranças de terem trabalhado no caso. O pesquisador Moranis tentou pegar a garrafa térmica de café, mas ficou surpreso ao notar que ela estava grudada em sua mão. Sim, a anomalia se teleportou para fora da contenção e surgiu na mesa de um pesquisador, replicando sua garrafa térmica para enganá-lo e fazê-lo tocá-la. Esse foi um avanço assustador nas capacidades da anomalia, forçando todos no local a ficarem ainda mais paranoicos com suas bebidas.
o pesquisador Moranis conseguiu sobreviver por 31 horas que foram, por sinal, as piores horas da sua vida. Como ele não gostava de beber fluido linfático, parou e seu corpo não resistiu. A morte é a única forma de se libertar dos horrores do SCP-198, e no próximo incidente, as coisas ficariam ainda piores. De alguma forma, antes que as medidas de segurança fossem reforçadas, a anomalia infiltrou-se na sala de descanso do local e se disfarçou como um pote de creme para café. Na verdade, ela estava servindo um tipo de creme muito peculiar, e vou deixar qualquer explicação adicional disso para a sua imaginação. O infeliz segurança, Alberto Watson, foi a última vítima desse desastre em particular. Ele preferiu se destruir a consumir o Santorum borbulhante no recipiente. E, sinceramente, de certa forma, não posso culpá-lo. Numa organização que já lidou com sádicos imortais e ameaças cósmicas, poucas coisas causam mais medo que um simples copo. Devido à sua natureza misteriosa, possível ciência e grande habilidade de enganar, o SCP-198 foi classificado como euclídeo, exigindo contenção complexa e extensa. Ele está em uma sala segura, em local não revelado, com 2 guardas armados autorizados a usar força letal na porta. A anomalia fica em estojo lacrado, nesta sala segura, vigiada 24 horas por vídeo, com a chave guardada em local não revelado, que pessoas com autorização abaixo do nível 3 não têm permissão para saber que existe. Após entender o alcance do SCP-198, os procedimentos de contenção foram tornados mais rigorosos. Ninguém deve tocar na anomalia em hipótese alguma. Se o copo precisar ser manipulado, use um braço robótico ou um classe D, embora, nesse último caso, eu pessoalmente acredito que fazer qualquer ser humano senciente tocar o SCP-198 constitui uma violação do mandato frio, mas não cruel da Fundação. A anomalia permanece em uma balança digital com energia reserva. Qualquer alteração de peso nessa balança, devido à manifestação de mais líquido em seu interior, é considerada uma violação total e imediata de contenção, fazendo com que o protocolo de contenção 198 seja ativado. Segundo o procedimento, o local de contenção deve ser trancado e todos devem evitar recipientes de bebida e evacuar a instalação. Como o SCP-198 ainda não foi localizado e contido, é melhor prevenir do que remediar. Se este vídeo te deixou paranoico, talvez o único consolo que eu possa te dar é que você não estará sozinho ao sentir isso, para maximizar suas chances de segurança. Quando se trata dessa anomalia realmente vil, existe apenas uma regra que você pode seguir. Se algum dia você vir uma bebida que não comprou, preparou ou serviu, nunca, jamais toque nela. Nunca vale o risco. Acesse o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior. Depois, assista outra entrada